Hoje a gente vai desvendar um assunto que pode, literalmente, mudar as regras do jogo do dinheiro na Europa, o euro digital. Para a gente entender o cenário completo, vamos fazer assim. Primeiro, a gente define o que é exatamente o euro digital. Depois, vamos investigar por que as autoridades europeias querem criar isso. Na sequência, a gente mergulha de cabeça nos pontos mais quentes, privacidade e controle. E por fim, damos uma olhada em que pé está esse projeto e o que vem por aí. Certo, vamos lá. Começando pelo começo. O que é esse tal de euro digital? Bom, para entender essa ideia nova, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e pensar em algo que usamos todo dia: os tipos de dinheiro que já existem. Pensa só, existe o dinheiro público, que são as notas e moedas físicas emitidas lá pelo Banco Central. E existe o dinheiro privado, que é basicamente o saldo digital que a gente vê no aplicativo do banco. O euro digital foi pensado para ser como o primeiro tipo, um dinheiro público, oficial, só que 100% digital. Uma analogia que ajuda muito a clarear as coisas é pensar nos sistemas de pagamento como se fossem rodovias. Hoje, a gente usa principalmente rodovias privadas, com pedágio, tipo as redes da Visa e da Mastercard. A ideia do euro digital é construir uma rodovia pública, sabe? Uma infraestrutura essencial, de graça para o uso básico, que vai funcionar lado a lado com as opções privadas que já existem. Ok? Então já entendemos o quê. A pergunta que vem logo em seguida é: por quê? Para que criar mais uma forma de pagamento digital se já temos tantas? Qual é a motivação do Banco Central Europeu por trás de tanto esforço? Vamos ver a justificativa oficial deles. Basicamente, o Banco Central Europeu lista 5 grandes objetivos. Eles vão desde garantir que a Europa tenha controle da sua própria infraestrutura financeira até, olha que interessante, oferecer um meio de pagamento que funcione até essa internet cair. E olha, essa frase da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, resume perfeitamente a questão da soberania. O ponto central aqui é ter o controle do próprio destino financeiro da Europa nas mãos. Bom, essa justificativa oficial parece bem lógica, né? Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. Porque criar uma moeda digital que é pública e centralizada levanta umas questões gigantes. E a primeira delas, que talvez seja a que mais preocupa a todo mundo, é a da privacidade. Será que tudo que a gente fizer com o nosso dinheiro vai deixar uma pecada digital? Para os pagamentos online, a promessa do Banco Central Europeu é bem direta. Eles dizem que não vão conseguir ver as transações de ninguém. Só que os críticos dizem que isso não resolve o problema de verdade, porque os dados ainda vão existir, guardados pelos bancos. E isso cria pela primeira vez na história uma estrutura que tem o potencial para uma vigilância financeira total. E nos pagamentos offline, sem internet, aí a promessa é ainda mais forte. Eles falam em uma privacidade parecida com a do dinheiro vivo. Mas a preocupação dos especialistas é o que acontece quando o celular ou dispositivo se conectar de novo na internet. Essa privacidade toda desaparece? E o tipo de aparelho que a gente vai precisar para isso, será que ele não cria novos riscos? E é aqui que a gente bate de frente com uma lacuna de conhecimento fundamental. O que essa privacidade parecida com a do dinheiro significa na prática, nos detalhes técnicos e legais? Ninguém sabe ao certo ainda. Se a privacidade já é um assunto delicado, a segunda grande polêmica é, talvez, ainda mais explosiva: a questão do controle. É aqui que entra o conceito de dinheiro programável, um tema que leva a discussão de tecnologia para um campo quase filosófico, sobre liberdade. Agora o debate fica intenso de verdade. Antes de mais nada, é importantíssimo entender a diferença entre pagamentos programáveis, que é algo que a gente já meio que faz e controla, e dinheiro programável, que é quando a própria moeda poderia ser controlada por uma autoridade. E o que realmente bota lenha na fogueira desse debate são declarações como essa, do chefe do chamado Banco dos Bancos Centrais. Ele fala abertamente sobre um potencial controle absoluto. Isso assusta, né? Claro, o Banco Central Europeu jura de pés juntos que o euro digital nunca será dinheiro programável. Eles dizem que, em vez disso, os bancos poderiam oferecer serviços opcionais que eles chamam de pagamentos condicionais. Para entender o medo que isso gera, tem uma analogia ótima, a do iogurte inteligente. Imagina que o dinheiro pudesse ser programado para ter data de validade, ou para só poder ser usado em um bairro específico, ou só para comprar certos tipos de produtos. É disso que a gente está falando. E isso nos traz a segunda grande lacuna de conhecimento. Ok, se as ferramentas para esse controle forem criadas, mesmo que de forma opcional, o que impede que, no futuro, um governo decida que o uso delas vai ser obrigatório? Bom, com esses debates gigantescos sobre privacidade e controle rolando,
A gente imagina que a coisa não vai sair do papel amanhã, né? E é verdade. Então, em que pé está esse projeto monumental? Vamos dar uma olhada no cronograma? Como a gente pode ver, ainda vai levar um bom tempo. A fase atual de preparação só termina no fim de 2025. Um lançamento para o consumidor mesmo só lá para 2028 ou 2029. E isso se e somente se o projeto tiver aprovação política. E ainda falta decidir muita coisa importante. Por exemplo, quais vão ser as regras finais de privacidade? Quanto de euro digital cada pessoa vai poder ter na carteira? E as lojas, elas vão ser obrigadas a aceitar? Tudo isso está em aberto. E no fim, a gente volta para a questão central que continua no ar. O euro digital vai ser a ferramenta necessária para garantir a independência financeira da Europa nesse novo século? Ou será que ele pode, sem as proteções certas, se transformar num projeto para uma nova era de vigilância e controle financeiro? O futuro do dinheiro na Europa está sendo decidido agora, e a resposta está nos detalhes que ainda estão sendo escritos.